Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Mas como substituição da nossa aula, a gente vai gravar esse vídeo para vocês explicando o processo científico na avaliação psicológica. E é um tema bem simples, bem básico, mas que sempre é importante revisar, não é mesmo? Acredito que todo mundo tem uma noção, mais ou menos, dos temas, mas é bem simples. E aí eu vou começar falando sobre os princípios fundamentais da avaliação psicológica. Esses princípios éticos que fundamentam e orientam a avaliação psicológica vão ser os mesmos que o psicólogo segue. Então, nossa atividade de avaliação psicológica ela vai seguir o código de ética da profissão. Então, para destacar alguns artigos que são essenciais nessa avaliação psicológica, nós temos o artigo 1, 2, 9 e 18. E aí eles são bem simplesinhos. Mas não simples como um todo, né? Porque é uma coisa que implica ações. Então, o primeiro artigo ele vai falar que são deveres fundamentais do psicólogo. Assumir responsabilidades profissionais, que apenas assumir atividades que você tem a capacidade profissional de fazer isso, que você tem uma formação para isso. Sempre prestar um serviço de qualidade, né, que em plenas condições dignas de trabalho e que seja apropriado para o serviço que você vai oferecer e o que o serviço precisa. Sempre baseado também na ciência, né, fundamentado na ciência e na ética e legislação da profissão. Fornecer a quem tem direito a prestação de serviços psicológicos, informações condizentes, né, com o seu trabalho e realizando essa devolutiva, vamos dizer assim. Aqui também o próximo artigo aqui falando, inciso? Letra J, letra G, quer dizer. Informa que a quem tem direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetam o usuário ou o beneficiário. Isso é naquela questão de você tá oferecendo um serviço para uma empresa, agora só me vem empresa na cabeça, mas que você só vai oferecer informações que a empresa precise e que esteja dentro da ética da profissão. Você não vai informar coisas que não são de respeito à empresa, vamos dizer assim. E aí, zelar pela comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios deste código, que é basicamente você cuidar do material, né, que você vai produzir nas suas consultas. Isso se encaixaria os testes, os laudos, todos os documentos que o psicólogo vai produzir durante o atendimento, que de alguma forma vão ter informações sobre o paciente, ou então o próprio teste psicológico, que não pode ser comercializado. E aí no segundo artigo, que ele vai dizer é vetado ao psicólogo emitir documentos sem fundamentação e qualidade científica. Bem simples, acho que esse próprio se explica. Interferir na validade e fidelidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar os resultados ou fazer declarações falsas. Acho que isso também deu para entender, né? Que você não pode alterar o resultado de um teste ou então não aplicar ele de forma correta. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais atuais ou anteriores possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade dos resultados da avaliação psicológica. É basicamente aquilo que a gente já sabe, né? Você não deve trabalhar em um meio onde suas relações pessoais estejam envolvidas para não interferir no processo. E aí o próximo vai ser realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação de forma de expor as pessoas, grupos ou organizações. Esse aqui também eu acho que é bem simples, assim, porque você não pode sair divulgando aí laudo de outras pessoas, né? E o nono artigo, ele vai dizer que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tenham acesso no exercício da profissão. Então, a gente tem que estar sempre protegendo nossos documentos, mesmo se você trabalha numa empresa
Então é bom você sempre ter algum lugar com chave pra você guardar, ou então guarda lá, entende? Sempre ter esse cuidado com esses documentos. E o artigo 18 vai falar que o psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. Isso aqui se encaixa em muita coisa, né? Hoje em dia a gente tem certos problemas com essa divulgação de informação pela internet. E é muito comum você encontrar pessoas tentando ser psicólogos. Mas enfim, junto a esses princípios, né, éticos básicos da nossa profissão, também é importante que os psicólogos eles estejam cientes das resoluções que vão ser respeito das práticas em avaliação psicológica, como as resoluções do CFP, que vão estabelecer essas diretrizes para avaliação psicológica. E além de sempre estar regular no sistema de avaliação de testes psicológicos, né, que é o SATEPS, sempre estar de olho lá. E tem que estar sempre de olho mesmo no CFP, porque vai ter sempre resoluções que vão falar sobre a produção dos documentos, como deve ser, como que se altera. Também, agora, por exemplo, a psicologia online, né, porque a gente tem isso, de estar trabalhando online, então tem que estar sempre de olho se atualizando sobre as novas informações. Oi, gente. Vou falar com vocês sobre os métodos de coleta de dados e análise. Então, como uma das formas de coleta de dados, nós temos o teste psicológico, né, que é a forma mais comum que a gente consegue aí coletar muitos dados referente ao tipo de análise que a gente quer fazer com aquele paciente. Então, o teste psicológico ele é um instrumento que avalia um ou mais construtos que não podem ser observados diretamente. E aí esses construtos, eles variam, né? Então, vai depender muito do que o avaliando quer observar, ou a escola que manda a criança quer observar, ou os pais que mandam a criança querem observar. Enfim, os contextos são diversos, mas os construtos podem ser, por exemplo, ansiedade, depressão, inteligência, altruísmo, e daí por diante, né? Tem vários outros que também podem ser avaliados. E aí, Urbina, 2014, define o teste psicológico como sendo um procedimento sistemático para coletar amostras de comportamentos relevantes para o funcionamento cognitivo, afetivo ou interpessoal e para pontuar e avaliar essas amostras de acordo com as normas. Outro método de coleta de dados é a entrevista, né? E aí a entrevista ela pode ser feita com diferentes finalidades, não apenas uma, e também com vários objetivos. Então isso aí vai depender, né, de paciente para paciente e de situação para situação. E aí a entrevista ela é um dos procedimentos, né, mais complexos e que requer um treinamento especializado. Então, não é algo que qualquer psicólogo possa fazer, mas um psicólogo que tenha, né, uma certa experiência nessa área, que tenha um certo aprendizado mais aprofundado nessa área. E aí ele pode ser utilizado de 3 tipos de entrevistas. A primeira entrevista é a entrevista estruturada, que é aquela entrevista que nós já conhecemos, né, que segue o roteiro, tem ali um roteiro com todas as perguntas, o entrevistador ele dispõe dessas perguntas, e essas perguntas são feitas com o intuito de colher dados que sejam específicos e que permitam que ele gere hipóteses diagnósticas. E aí, geralmente, são perguntas curtas ou não, mas as respostas, geralmente, são respostas um pouco mais curtas e um pouco mais pontuais também. Outro tipo de entrevista é a semi-estruturada. Também segue um roteiro, né, parecido com a estruturada, só que pode também estar se desviando disso, né? O entrevistador ele faz as perguntas que estão ali no roteiro, mas ele também pode fugir um pouquinho daquela temática e conduzir a entrevista para outros rumos, né? Explorar com mais profundidade com o intuito de colher outras informações que não estão ali, mas que também vão ser importantes para o curso daquela avaliação. E aí, geralmente, né, esses desvios para outros temas exigem assim umas respostas um pouco mais amplas e longas, e as entrevistas devem ser gravadas. O outro tipo de entrevista, a terceira no caso, é a informal, ou também chamada de não estruturada. Não tem, né, um roteiro pré-estabelecido, embora o entrevistador geralmente tenha algumas questões que ele deseja explorar. Então, ele ouve o entrevistado e aí, em função do conteúdo da sua fala, faz perguntas e faz observações também. Então, a princípio, quem fala aí é a pessoa que está sendo entrevistada, o entrevistador vai pontuando algumas coisas que ele acha que seja importante pontuar e recolhendo essas informações para si também. A principal vantagem de se usar uma entrevista informal é justamente a possibilidade de descobrir informações que em uma entrevista estruturada ou semi-estruturada ele não poderia descobrir essas informações porque já tinha ali tudo pré-estabelecido. Já uma
possível desvantagem é o tempo, né? Como é uma entrevista mais ampla, mais aberta, então o tempo ele é um pouco disfuncional. Pode ser muito tempo, pode ser pouco tempo, e geralmente acaba sendo um pouquinho mais de tempo que precisa ser dedicado a esse tipo de entrevista. Outro método de coleta de dados é a observação. E aí a observação é um método que é muito importante e que traz para a gente muita informação. Em maior ou em menor escala, e quase sempre está presente nos processos de avaliação psicológica. Obviamente deveria estar presente em todos, especialmente quando essa avaliação é individual, mas também pode acontecer em avaliações que sejam grupais. E aí o psicólogo ele tem que prestar muita atenção no comportamento da pessoa que está sendo avaliada, em cada reação, conta para a coleta de dados nenhuma questão de observação. Então, o psicólogo ele vai observar. Esse avaliante está prestando atenção no que ele está fazendo, ele está indeciso nas suas respostas, ou então nas suas anotações, ou então observar. A observação ela acontece desde da entrevista inicial até durante a escrita ali do teste, a realização do teste, se for escrito, se for de observação mesmo. Ele tá olhando pro lado, ele não tá, ele tá apresentando alguma mania, né, balançando a perna, mexendo um dedo, o que é que tá acontecendo? Então, tudo isso vai contar muito e vai trazer muitos dados para que a análise seja feita de forma assertiva com esse paciente. Bem, eu vou estar compartilhando agora sobre a abordagem científica na construção e validação dos instrumentos psicológicos. Para que a mensuração de determinada variável ela seja considerada confiável, é necessário algumas condições. E a primordial delas é que o instrumento meça de forma consistente aquilo que ele foi projetado a medir. Ou seja, esse instrumento ele deve ser válido e fidedigno. E para que ele seja considerado válido e fidedigno, o pesquisador tem que se ater, à construção desse teste ou à adaptação desse teste. E aí, tanto a construção quanto a adaptação do teste partem aí das necessidades do instrumento, de avaliar determinados construtos psicológicos. Isso vai levar um pesquisador ou alguns pesquisadores a inventar, a construir esses testes ou adaptá-los a partir de outros pré-existentes. E aí os autores, eles acabam reiterando, algumas considerações sobre a construção de um instrumento. Então, eles acabam acabam defendendo, alguns passos que são básicos e são importantíssimos para a construção de um teste. Entre eles, a revisão de literatura acerca do construto em questão, passando aí para a criação dos itens, a aplicação desses itens a uma amostra, análise desses itens, até a revisão do teste. E aí essas primeiras etapas, elas podem ser chamadas aí de procedimentos teóricos, enquanto as duas últimas etapas, elas poderiam se enquadrar no que os autores chamam, de procedimentos empíricos e procedimentos analíticos. E aí, existem alguns passos que também são defendidos pelos autores, pelos pensadores da psicometria, sobre a construção dos testes. E aí esses passos são a revisão de literatura relacionada a esse novo teste, como eu já disse. E aí essa revisão de literatura ela tem que ser muito rica, ela tem que levar em consideração vários artigos e livros e correntes de pensamento, mas os pesquisadores, os construtores de um novo teste, têm que levar em consideração uma teoria, uma corrente de pensamento a qual eles queiram ancorar esse novo teste. E eles devem estar atentos a que outros testes já existentes se ancoraram nessa linha de pensamento deles, nessa corrente teórica que eles estão se baseando. Então, por exemplo, se os pesquisadores eles querem criar um novo teste, um novo instrumento, baseado na psicanálise, voltado ao público infantil, que se utilize bastante, que beba bastante da fonte da psicanálise. Então, esses autores eles vão ter que procurar aí artigos e estudos densos de base psicanalítica para sustentar o seu teste, esse novo instrumento que está sendo construído. E eles têm que ficar atentos também a que outros instrumentos que levam em conta a base psicanalítica para sua construção e que atendam esse público infantil, que outros testes já existem no mercado que seja de base psicanalítica e que seja voltado para o público infantil. Então, eles têm que levar isso em consideração. Outro passo importante são os procedimentos complementares à revisão teórica. Então, as entrevistas e a consulta aos juízes sobre a definição operacional, a construção da definição operacional e a construção dos itens. E aí, esses primeiros procedimentos, eles estão intimamente ligados à validade de um instrumento. E aí, eu vou falar um pouco mais sobre a validade do instrumento um pouco mais à frente.
Mas aí esses são os primeiros passos. Os segundos passos são a coleta de dados, que é a aplicação da versão preliminar aos grupos focais, a amostra piloto e a amostra-alvo, né? A amostra aí para qual o teste está sendo construído. Já a terceira etapa vai se referir às análises estatísticas e vai compreender aí a análise do teste e a redação de uma versão final desse teste. Então, aí são esses passos que devem ser seguidos, né, para a construção de um novo teste. E aí uma coisa importante, assim, que alguns pensadores e alguns autores apontam é que para a construção de um novo teste, essa pessoa ela tem que estar atenta, esse pesquisador, né, tem que estar atento a 10 perguntas que devem ser respondidas de forma criteriosa para o desenvolvimento desse novo instrumento. E aí, quais são essas 10 perguntas? A primeira delas é necessária a construção de um novo teste? Há outros testes que não medem essa mesma variável? Quais são as vantagens apresentadas por esse novo teste? O que esse teste visa medir? Qual é o seu objetivo na construção desse teste? Quem o utilizará? Que explicações são exigidas da pessoa que vai aplicá-lo? Quem vai respondê-lo? Como ele será administrado? Como ele será administrado? E como serão levantados os scores e atribuídos os sentidos a eles? Então, essas aí são as 10 perguntas que devem ser respondidas pelo pesquisador que está tentando desenvolver esse novo teste, né? Eu comecei falando só uma, mas acabei falando todas as outras. Mas aí deve estar atento a todas essas questões para que seja realmente ponderado se realmente não existem outros testes que, com esse mesmo construto que você quer avaliar, né, que esteja favorável pelo SATEPS e que atenda de forma satisfatória ao que ele propõe a se medir, né? Até porque existem várias vantagens e desvantagens na construção de um novo teste. Bem, e agora eu vou falar um pouco sobre a validade dos instrumentos psicológicos. Sobre esse fenômeno, os pensadores da psicometria vão ter diferentes olhares, assim, né, e vão fazer diferentes contribuições sobre a questão da validade. E aí eu vou trazer aqui algumas contribuições, assim, alguns olhares sobre a validade, né? A validade ela vai se referir ao grau em que um teste mede aquilo que ele se propõe a medir. Ou seja, um teste ele é considerado válido quando os itens medem os comportamentos que são expressos do traço latente que se deseja mensurar. Também pode ser entendido enquanto validade como o grau em que as evidências e a teoria corroboram com a interpretação dos scores de um teste obtidos pelo seu uso proposto. Ou seja, a validade ela vai ser dada pelo grau em que todas as evidências de validade obtidas corroboram para a interpretação dos scores de um teste. E aí existem 3 categorias clássicas de validade. Existem algumas outras que os autores trazem assim como existentes, mas essas que eu vou trazer são as que acabam entrando mais em consenso entre os pensadores assim sobre a psicometria, sobre a avaliação psicológica no que tange à validade. E aí eu vou trazer essas 3. A primeira delas é a validade de conteúdo. A validade de conteúdo ela vai se referir ao quanto o teste pode ser uma amostra representativa dos comportamentos que são a expressão do traço latente em questão, utilizando outras palavras, né? A validade de conteúdo ela vai verificar se os itens do teste se constituem em uma amostra representativa do universo de itens do construto. Dessa forma, o teste ele será válido do ponto de vista do conteúdo se a amostra de comportamento selecionada para representar o universo de comportamentos por meio dos quais o traço latente se expressa de forma representativa. Já a segunda categoria é a validade de critério.
A validade de critério ela vai estar relacionada ao quanto o teste ele pode predizer o desempenho do sujeito em tarefas específicas. Então, o desempenho nesta tarefa especificada, né, torna-se o critério por meio do qual a validade do teste será avaliada. E aí a validade ela vai ser dada pela avaliação da relação dos scores obtidos no teste em questão com os scores obtidos no teste que servirá de critério. O critério deve preencher alguns requisitos para que se possa ser utilizado. Deve ser relevante, válido e não contaminado. E aí, geralmente, essa validade de critério ela é utilizada quando, se eu não me engano, quando dois testes apresentam construtos assim, semelhantes, né, bem parecidos, e processos de validades também assim, bem parecidos por consequência desse construto, né, e da base de revisão de literatura de ambos os testes. Mas quando um desses testes, ele acaba tendo mais força no mercado. Aí eu acabo comparando o meu teste com esse teste, né, nessa questão da validade de critério, para provar que o meu teste ele também é válido. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. E a validade do construto, né, que é o último. A validade de construto de um teste é a extensão em que se pode dizer que ele mede um construto teórico ou um traço, como personalidade, ansiedade, autoeficiência e etc. A validação de construto ocorre pela acumulação gradual de informações que provém de diversas fontes. Oi, gente, eu vou falar dos desafios éticos e culturais na avaliação psicológica. Então, o funcionamento psicológico é muito complexo e cheio de variáveis. Por isso, a avaliação psicológica é complexa, assim como a compreensão desses fenômenos psicológicos. E por isso tem limites, embora seja a opção mais confiável cientificamente para avaliar esses aspectos. E aí, na avaliação psicológica, a gente tem alguns desafios, como eu falei, éticos e culturais. Em relação à cultura e à diversidade, a gente destaca o viés cultural, que os testes psicológicos normalmente refletem valores culturais específicos. E por isso, os testes têm que ser adaptados a cada cultura em que ele for aplicado. Além disso, a diversidade linguística também, porque na tradução da avaliação psicológica, das técnicas, é preciso se atentar a essa diversidade linguística e adaptar o mais fiel possível àquela língua que o teste vai ser aplicado. Também é necessário destacar a sensibilidade cultural, que os avaliadores podem não estar cientes ou sensíveis a essas nuances da cultura. Então, é preciso conhecer bem como se dá aquela cultura e levar as interpretações corretas naquele contexto. Também há o risco da estigmatização e da discriminação, visto que alguns testes podem perpetuar estereótipos sobre determinados grupos étnicos, culturais ou socioeconômicos. Por isso é necessário haver esse conhecimento e essa sensibilidade em aplicar diferentes testes em diferentes grupos. E também é válido destacar a equidade no acesso, porque há uma desigualdade socioeconômica muito grande, no qual há disparidades na oferta e na demanda da aplicação desses testes. Então, em muitos lugares não é acessível, os testes de avaliação psicológica não chegam. E também sobre o consentimento e a confidencialidade, porque em algumas culturas a noção de consentimento e de colaboração pode ser diferentes. Então, de novo, é preciso haver uma adaptação, uma sensibilidade maior para explicar, para que a pessoa que está sendo avaliada compreenda bem aqueles princípios e o que vai ser feito naquele momento. Já em relação aos desafios éticos, nós devemos utilizar, o Código de Ética do Profissional da Psicologia, que é o norteador desses princípios. E aqui eu vou destacar alguns artigos que se referem à prática da avaliação psicológica. No artigo 1º, no qual se refere aos deveres fundamentais do psicólogo, tem alguns que a letra B, que é sobre assumir responsabilidades profissionais somente por atividades por quais esteja capacitado pessoal, teórico e tecnicamente, ou seja, na aplicação de uma avaliação é necessário conhecer bem como se dá aquela aplicação, quais as sensibilidades, as adequações que precisam ser feitas e também sobre a correção correta daquela avaliação no geral.
Também é dever do psicólogo prestar serviços de qualidade e em condições de trabalho que sejam dignas e apropriadas à natureza daquele serviço. Nós já vimos no decorrer da disciplina que para a avaliação psicológica é necessário uma série de fatores para aplicar aquilo e aquilo ser válido, né? Como o ambiente, muitas vezes a cadeira que a pessoa que está sendo avaliada está sentada, enfim, todas aquelas nuances. Também na letra F, que é fornecer a quem de direito à prestação de serviço informações ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional, né? Informar, deixar o paciente, o avaliando, ciente sobre aquilo que está sendo feito e qual é o objetivo daquilo. Também informar os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário. Então, na elaboração do laudo, ou quando você for dar a devolutiva para o avaliando, explicar aquilo que é necessário e deixar a pessoa ciente, ou quem for de direito, daquilo que foi realizado. Também zelar para a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo que sejam feitas conforme os princípios do Código de Ética. E aí é sobre como guardar o material, como divulgar aquilo, de quais formas nós podemos fazer essas coisas. E aí é importante lembrar aquilo de guardar os documentos por 5 anos em um local seguro, que só o psicólogo tem acesso. A elaboração do laudo, saber quais informações são realmente necessárias para não expor o avaliando de uma forma não necessária. E aí já no artigo 2, que fala sobre o que é vedado ao psicólogo, tem algumas que estão relacionadas à avaliação psicológica, como emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Então está muito relacionado ao que eu falei no artigo 1, que você precisa ter a capacidade teórica, técnica, e também para escrever esses documentos, para emitir esses documentos. Aí precisa ter uma fundamentação e uma qualidade científica. Também destaca no artigo 2, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Então isso está vetado ao psicólogo nessa produção da avaliação psicológica. Também está vedado ser perito, avaliador ou pericista em situações em que possa afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Então, é você ter consciência, ter aquele conhecimento de que naquela situação determinada, que podem ser muitas, você não é apto a fazer aquilo, né? Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Então, essa coisa dos meios de comunicação, das redes sociais, é uma coisa muito nova, que ainda está sendo colocada de forma mais específica no nosso código, mas aqui já atenta a isso, que você não pode expor as pessoas, os grupos, organizações, nesses meios de comunicação. É preciso ter essa atenção. Já o artigo 9 é em relação ao sigilo profissional que o psicólogo deve respeitar, e a fim de proteger a intimidade das pessoas, do grupo, das organizações. Então, como eu já falei anteriormente, mesmo na emissão de laudos, de documentos, enfim, é necessário proteger esse sigilo, para que as informações do paciente não sejam divulgadas para outras pessoas. Já no artigo 18, é sobre que o psicólogo não pode divulgar, ceder, emprestar ou vender a leigos os instrumentos e técnicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. Então, na avaliação psicológica, isso é muito presente, já que os testes são de propriedade do psicólogo. Outras pessoas podem comprar, mas só quem pode aplicar é o psicólogo. Então, cabe ao psicólogo proteger esse direito que ele tem, né? Que é de exclusividade da profissão do psicólogo. Por fim, também é muito importante ter conhecimento sobre as resoluções do CFP sobre a prática da avaliação psicológica. Tem 3 aqui que eu queria destacar, que é a resolução do número 9 de 2018, que estabelece diretrizes para a realização da avaliação psicológica e também regulamenta o sistema de avaliação de testes psicológicos, né, o famoso SATEPS. Também tem a resolução número 6 de 2019, que instrui algumas regras para a elaboração desses documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional. Isso é muito importante para a gente poder saber como redigir esses documentos, né? Que vão provavelmente para outros profissionais, para outras instituições. Então, é preciso ter essa padronização, essa forma correta de elaborar. E, por último, a resolução
de número 11 de 2018 e número 4 de 2020, que, entre outras condutas, relaciona a prestação de serviços de avaliação psicológica na modalidade online. E aí é muito importante porque, como é uma coisa relativamente nova, né, é preciso estar ciente e se adequando a essas novas normas que o nosso Conselho Federal estabelece.